vocês que o Pablo Marçal não tem proposta nenhuma, que só ganha visibilidade atacando as pessoas, principalmente os candidatos de esquerda? Pois é, isso ficou vergonhosamente visível no debate de ontem promovido pela Veja, que não contou com a presença do Guilherme Boulos, do Ricardo Nunes e nem do Datena, deixando ele apenas com as candidatas mulheres. E isso impediu ele de seguir com aquela estratégia, porque se ele fizesse aquele showzinho dele de ataques pessoais com aquelas mulheres, pegaria muito mal pra ele. Então ele foi obrigado a ter que debater de verdade, e o resultado foi esse aqui, ó. No seu plano de governo não há nenhuma menção a isso, então queria lhe dar a oportunidade. O que você propõe? Eu me proponho aqui, Tabata, a pergunta que você fez vai ser respondida no Instagram, Pablo Marcal 1. O senhor pretende rever esse modelo ou ampliá-lo aqui na cidade? Obrigado pela pergunta. 3 coisas que vocês vão lembrar aqui, ó. 0 fila em 18 semanas de gestão na nossa cidade de São Paulo. Inclusive, vou responder a pergunta dela no Instagram, Pablo Marcal 1. Então, minha pergunta é, você concorda ou não com essa proposta do Felipe Sabará? Você concorda ou não em distribuir ração para as pessoas mais pobres? A segunda pergunta que vai ser respondida no Pablo Marcal 1. Quer dizer, virou um político EAD, vai governar pelo Instagram. Só que assim, esse cenário que parecia não ter como piorar, piorou. Quando o debate terminou, perguntaram pra esse bandido charlatão por que ele chega tão despreparado nos debates em relação às outras candidatas, principalmente a Tabata Amaral, e olha só o que foi que ele respondeu. Ela é uma mulher brilhante, a que mais estuda aqui, tem que assumir, ela estuda demais. Não tem um marido, não tem filho, não tem problema, dá pra estudar. Eu confesso, ninguém ganha, né? Medalha de ouro para estudar. A pessoa, quando ela tem uma família, ela tem mais compromissos para serem feitos. Não é nada que é demérito, é só imaturidade. Vocês ficam às vezes doídos quando eu falo isso, mas a verdade é que as pessoas, as decisões que as pessoas tomam na vida, mostram o nível de maturidade dela. Basicamente, ele acabou confessando que além da Tabata Amaral ser mais preparada que ele, ela, diferentemente dele, tem tempo pra administrar a cidade, já que ele não pode porque tem família. O cara é tão burro, tão idiota, que não consegue nem prestar atenção no que ele tá falando. Mas fazer o quê, né? Políticos bolsonaristas têm o privilégio de serem burros, já que seus eleitores também são. Galera, e o Bolsonaro passou uma vergonha gigantesca hoje. Bolsonaro foi exposto hoje no interior e sofreu, né, um pouquinho ali de vergonha. Isso por alguns motivos. O primeiro motivo é porque ele não conseguiu encher nenhuma pracinha numa cidade em que ele diz ter vários apoiadores. E o segundo motivo é melhor que você dê uma olhada. Primeiro, essa loja aqui, ó, que você vai ver aqui no fundo, a Mascote de Ouro, né? Que é bem ali sugestivo quanto ao Bolsonaro. Continuando o vídeo, você vai ver que ele tá andando. Aí beleza, passa a câmera. Pera aí, que as nossas câmeras flagraram. O VAR flagrou uma imagem muito importante. Que você vai ver agora, ó. Volta ali, olha ali em cima, ó. Compro ouro. Olha, essa segunda loja do Compro Ouro, quem posicionou o carro de som ali merece um troféu. Dá uma olhadinha na foto ali do Bolsonaro, o seu filho, o Bananinha, as pessoas ali em cima do carro de som e ali no fundo, Compro Ouro. Até parece que o uniforme, né, a roupa que ele tá usando é da loja, né, amarelo ali. Olha só, na internet, nas redes sociais do Inelegível, eles estavam tentando omitir o máximo que tínhamos encontrado. Era uma foto tirada pelo fotojornalista Toninho Cury, desse ângulo perfeito, mas fomos atrás e conseguimos o vídeo dele passando ali na rua onde tinha esse Compro Ouro. Puxa-sacos tentaram esconder, mas a verdade nunca fica escondida por muito tempo. Você deve pensar que o governador do Rio Grande do Sul é um cara muito democrático, um cara moderno, a favor da democracia. E aí tem esse vídeo dele que é bem interessante. Vamos assistir. Eu ouço aqui alguns falarem fora leite. Eu digo para essas pessoas sempre o seguinte: pode ter até alguns que dizem fora leite. O importante é que na eleição a maior parte da população disse bora leite. Valeu, tô ganhando todos. É bem interessante ele dizer que a maior parte da população disse bora leite na eleição. Lembrando que ele só foi ao segundo turno por uma diferença de menos de 2.500 votos para o candidato do Partido dos Trabalhadores. Então, grande parte das pessoas que estavam lá nesse evento, onde estava o presidente Lula, entregando obras do Minha Casa Minha Vida, inclusive para pessoas que haviam sido atingidas pela enchente, boa parte dessas pessoas votou no Eduardo Leite no segundo turno, porque compreendeu que era um nome um pouco mais razoável do que o candidato do Bolsonaro raiz naquele momento. Mas vamos ver se o Eduardo Leite é tão democrático assim? Vou tentar comentar nesse vídeo do Eduardo Leite. Olha só que interessante. Bora Leite, um monte de gente aqui elogiando, sempre muitos comentários elogiosos. Só que olha só aqui embaixo, presta atenção como é que aparece para mim aqui. Os comentários nesta publicação foram limitados. O governador do estado do Rio Grande do Sul, na verdade, limita
os comentários na sua página somente para pessoas que ele segue ou que ele autoriza. Então sempre terão comentários elogiosos. Mas é muito democrático, não é mesmo? Esse governador do estado do Rio Grande do Sul. Claro, não estou aqui defendendo xingamentos nas redes sociais, mas permitir que somente pessoas que concordem contigo possam escrever ou comentar aqui na página é, no mínimo, muito engraçado. O Bolsonaro recebeu 17 milhões de reais em Pix, uma fortuna, diz que é defensor da família, que é honesto, e o filho está devendo 360 mil reais e ele não paga, ele não ajuda o filho a pagar, e o Banco Santander pediu na justiça mais uma vez o bloqueio dos bens do meliante do filho do Jair Bolsonaro, o Jair Renan Bolsonaro. O banco pediu o bloqueio de bens desse elemento após ele declarar à Justiça Eleitoral um patrimônio de 42 mil reais. Ele, que é candidato a vereador nessa eleição, provavelmente vai ganhar dizendo que é um homem honesto. Veja aí a reportagem. E ainda falando em Renan Bolsonaro, o filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de novo pedido de apreensão de bens por parte do Banco Santander, a primeira vara civil de Brasília. A solicitação foi feita após o filho 04 declarar 42 mil reais em bens ao Tribunal Superior Eleitoral. Só? É que Renan possui uma dívida de 360 mil reais com o banco. E devido à impossibilidade de intimar, a empresa solicitou que os bens dele fossem apreendidos como garantia. Poxa. No detalhamento exigido pela Justiça Eleitoral, o candidato a vereador em Balneário Camboriú, Santa Catarina, reportou um depósito bancário de pouco mais de 40 mil reais e o saldo de R$ 1.478 em conta corrente. A Justiça tentou intimar Jair Renan Bolsonaro em Brasília, mas não conseguiu, já que ele foi nomeado como auxiliar no gabinete do senador Jorge Seife e agora mora em Balneário Camboriú. Vale lembrar que Renan já responde na Justiça pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso, após uma declaração falsa de faturamento em sua empresa. Bolsonaro Júnior, Eventos e Mídia. Com esse valor falso, Renan e seu sócio Maciel Alves conseguiram pelo menos 3 empréstimos no Banco Santander. Esse é mais um exemplo do que realmente é a tradicional e honesta família conservadora brasileira, que, claro, se representa muito bem na família Bolsonaro. Santa Catarina está muito bem servida com gente com esse caráter. Toda vez que esse homem abriu a boca foi pra falar merda. Se liga nessa. Os presídios do Brasil, cada 5 votos, o senhor teve 4 votos. E depois desse dia choveu gado na internet repetindo essa fala. Ontem mesmo recebi uma mensagem carinhosa no meu privado de um gado falando essa burrice. Você que veio no meu privado, eu te garanto, você é burro. Agora o inelegível é mau caráter mesmo, porque é impossível ele não saber que preso não vota. E não tem conversa, é lei. Apenas 3% dos presos provisórios que puderam votar. Mas como você é burro, você não sabe o que é preso provisório, que é aquele que não teve a sua sentença ainda. E os outros 77% dos presos provisórios? Normalmente são bandidos criminosos, que na tua cabeça pensou o seguinte em 2022. Eu vou regularizar meu título para eu poder votar no Lula. E outra coisa, depois das eleições, você viu o Bafumé falando que teve 90% dos votos em regiões de milícia aqui do Rio de Janeiro? E você, Bolsominion, sabe o que é milícia? Você só sabe repetir igual um papo. Atenção, a coisa mais engraçada que existe é ver Bolsominion falando sobre desmatamento, queimadas, Amazônia, desemprego, fome, entendeu? Inflação, essas coisas. Porque durante o desgoverno Bolsonaro tinha tudo isso da pior forma possível e simplesmente os bolsominions, tudo caladinho, participando de motociatas por aí, né, gritando mito. Essa que é a realidade. Mas a pergunta que eu te faço é essa. Aonde você estava que não viu que durante o governo Bolsonaro o desmatamento bateu recordes na Amazônia, as queimadas também? Onde você estava que não reclamou, não fez nenhum comentário sobre a invasão de terras indígenas por garimpeiros? O garimpo ilegal se espalhou pela Amazônia, poluindo rios, desmatando, poluindo solo e assim por diante. Aonde você estava? Onde você estava que não viu que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele desmantelou os órgãos de proteção e fiscalização ambiental? Você não disse nada. A diferença é que agora no governo Lula, o governo trabalha para isso. Ele trabalha, ele não finge que não existe desmatamento. Ele está lá atuando. Mas
tem que lembrar que existe governador, existe prefeito, todo esse pessoal tem que trabalhar também. Não é só o governo federal. Mas, enfim, o governo federal trabalha contra isso. Mas muitas dessas coisas ainda são consequências do desmantelamento, né, de tudo aquilo que foi feito lá atrás, durante o desgoverno Bolsonaro. Então é isso, entendeu? Não é que o Lula pode. Não, ninguém pode. Aliás, não é o Lula que está indo lá queimar nada, não. São os criminosos que tomaram conta da Amazônia e outros biomas durante o desgoverno Bolsonaro. Entendeu? É isso.